Olá, gente! Bem-vindas e bem-vindos ao canal. Hoje, nas histórias rítmicas de musicoterapeuta, o protagonista não, a solução da questão foi o bumbo da bateria. Como um tocar de bumbo pode ampliar, né? Pode ampliar além da música, né? Pensamentos, como é que você pode se empoderar com apenas um bumbo, como é que você pode se situar, você começar a se encontrar, a se sentir bem através de apenas uma peça, de um instrumento, né? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. A história é muito bacana e eu acho muito interessante e gosto muito dessa história. Eu dando aula na escola de músicos e já musicoterapeuta, tinha uma aula experimental com uma menina de 16 anos e fomos para a aula. Ela chegou com a irmã dela ficou num canto, ela foi para a bateria e, como toda primeira aula, né, aquela entrevista musical, o que ouve, o que gosta, porque está aqui, apresentei a bateria, cada peça da bateria, pratos, tontões, bumbo, né? E baqueta, como se segura, postura. Então, algumas aulas ficam assim, né? Você se adaptando ainda, se conhecendo e passando sempre de etapas, né? E uma coisa muito boa que eu fui saber depois, que eu fiquei muito feliz, é que ela já gostava muito, ela já foi para aula de bateria porque ela gostava muito de ritmo, gostava muito de tambor, de batucada, de bateria, de percussão, porque na creche ela teve aula de música. E por acaso foi com um grande amigo meu, parceiro, Jean-Philippe, do Céu na Terra. Então ela traz desde quase berço, né, esse amor, né, pelo ritmo, né? E mal sabia ela o que o ritmo ia proporcionar, né? Então, voltando, né? As aulas foram passando tranquila e um detalhe muito interessante começou a acontecer. O bumbo da bateria não estava suando bem quando ela tocava. Ela tocava com a mão com muita força, com muito vigor, e o bumbo não soava bem, soava muito fraco, como se fosse assim, um ritmo bem simples, tum, pá, tum, tum, pá. Ela fazia assim, pá, 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 tum, pá, pá, pum, pá, pum, pá, tum, tum, soava, pá, 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 pá. Normal, eu achava que era apenas uma adaptação e começou a demorar esse bumbo a suar, né? E eu cheguei a ver se ela tinha alguma coisa na perna, se ela pisava mais fraca com uma das pernas. E não era motor, não era nada físico, era uma coisa de adaptação ali, mas eu também estava achando que era só musical. E ela começou a ficar muito incomodada com isso, né? E hoje ela me confessa que quando ela entendia um ritmo, quando ela entende um ritmo, até hoje é assim, e ela não consegue passar para o instrumento, isso frustra ela. E ela é muito boa, ela capta muito bem, de repente, por já estar vindo desde lá da creche, ela ouve muito bem, se adapta bem aos ritmos e toca muito bem. Está cada dia melhor, maior orgulho para mim. E então, voltando, eu comecei a botar músicas que ela gostava, passava as viradas, tempo, compasso e deixava o bumbo para lá porque ele ia aparecer, mas ele não estava aparecendo. Mas isso não estava me incomodando até o dia que ela chegou na aula, deu oi e já foi sentando na bateria. Foi o dia que ela foi mais rápida, ela parecia estar com uma aflição, uma urgência. Eu não entendi por quê. E ela já sentou na bateria olhando para o pé, ela é destra, então para o pé direito, para a perna direita, e começou a tocar
E eu vi que ela tinha pensado nisso antes de ir para a aula. Foi aí que ela me confessou que um dia antes ela já estava em casa tentando tocar e não estava conseguindo. E ela, antes de ir para a aula, ela também estava assim. Então eu falei, ela vai ter que tocar isso, porque ela está muito incomodada com isso. Cheguei do lado dela e expliquei que você tinha que sentar com os iscos no banco, deixar a perna solta, não pode ficar forçando a perna nos pedais. E imagina um elástico no joelho que você solta e toca. Foi aí a primeira vez que ela fez um som de bumbo forte. Soltou o pé e pum! E aí já deu aquele brilho no olho, né? Ela sorria muito pouco naquela época, então ela sorriu e quando foi tocar, o bumbo não apareceu. Era uma questão só de ele sozinho e já suava. Então eu quis mostrar para ela que ele estava ali, que ela precisava tirar aquilo. Aí ela viu também que o bumbo estava ali, o som estava ali. Ela conseguiria tocar aquilo, mas como? O que estava faltando? Aonde estava, o que fazer, qual é o start ali, o que tinha que fazer para aquele bumbo sair, né? Eu não sabia também. E aí começou a agir o musicoterapeuta. Ela é uma menina muito interessante e muito poligada, ela é muito observadora, ela é muito quieta, mas ela é muito observadora. Eu me identifico muito com ela quando eu tinha a idade dela, né? Eu falo pra caramba depois, né? Porque eu também era bem quieto. Quem ouve assim parece que eu sempre falei muito. Mas eu era sempre quieto, falava na hora que eu achava que era bom. E eu queria ouvir dela, mas ela conversava muito pouco, mas eu sentia que ela tinha muita coisa para falar. Por quê? Porque ela era de um colégio que é um colégio que já tem uma história de luta, uma história educacional diferenciada, mais humana, tem a cultura como um dos carros-chefes. Então é um colégio bem diferenciado, que tem os seus problemas normais, mas é um colégio bem diferenciado. E ela tem um estilo bem único também, de alguém que sabe o que quer. Ela, no meio dessa timidez, ela me chegava com uma camisa da Frida Kahlo, um broche na mochila dela, da Mafalda. Uma das músicas que ela pediu para ouvir era da Amy Winehouse. E vendo algum vídeo que eu estava vendo, ela falou, você já viu o vídeo da História Única? Foi a primeira vez que ela citou alguma coisa fora ali da aula. História Única da Chimamanda. E eu fiquei, caramba, interessante. Até que chegamos em livro, eu fui saindo da música. Chegamos no livro da Malala. Aí eu falei de histórias, de quadrinhos, a pintura, a literatura, a música. Ela só me fala e vive nesse mundo com mulheres assim, com poder, com vigor de fala, sabe? Revolucionárias, sabe? Cada uma no seu, na sua linha. E o Brasil mais uma vez estava com troca de governo e muitos ataques, né? Como sempre, a minorias, a mais pobres, a negros, a mulheres. E aí chegamos nelas. Feminismo, e ela nunca tinha me falado nada. Mas estavam rolando nos colégios, né, movimentos, né, revolucionários, né, e feministas também, entre eles. E aí eu só fiz uma pergunta. Chegou um dia na aula, ela estava sentando na bateria, quando ela sentou, eu cheguei para ela e perguntei, poxa, eu vi um cartaz em outro colégio falando de greve, não sei o quê. Aí ela, a greve e tal. Eu falei, pois é, e no seu também estava com alguma briga, né? Só falei isso. Ela me começa a falar. Falar. Chegou a levantar da bateria e falou, abriu o coração de uma forma, sabe? Que ela, assim, que foi muito lindo. E acabou a aula, então a gente não tem mais tempo, desculpa, na próxima vez a gente toca. Tá bom, tudo bem. Mas senti
que ela ficou aliviada, né? Qual foi a surpresa? A aula seguinte, ela chegou, primeira coisa, vamos lá tocar? Vamos. Tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum. Saiu o bumbo. E eu não disse nada. Eu por dentro fiquei muito emocionado e ela, como se nada tivesse acontecido, saiu. Aí ela riu e falou, ih, tô conseguindo tocar. Tocou. Mas ela não tinha ligado uma coisa à outra. E foi exatamente isso. O bumbo dá todo o chão da música. A música que ela tocava estava flutuante, porque não tinha aquele peso. O ritmo dela estava sempre aqui, não estava firme. E ela tinha muito para falar. Não sei se queria falar para mim, mas ela precisava falar. 16 anos, muita coisa na tua cabeça, e feminismo, revolução, sabe, direitos, sabe, lugar de fala, né, que agora a gente fala tanto nisso. Então, assim, ela precisava botar para fora, né, ser ela, né, assim, mais inteira do que ela estava ali, mostrar para mim. E ela sentiu em mim ela confiou também. E ela não se tocou, que aí quando ela falou, quando ela abriu o verbo e falou muito, ela falou muito, e falou alto, né? O bumbo veio, então veio o chão, quando ela se firmou como assim uma menina, mulher, sabe? Que eu sei que eu quero. Ela conseguiu tocar a parte que faltava da bateria, que era o eixo, né? E quando eu falei para ela, nesse ano, sobre isso, ela ficou encantada. Falou, você vai contar essa história, que eu nem me toquei nessa história, né? Eu lembro que um dia eu toquei e o bumbo saiu. Eu só sei que saí tocando. E hoje ela ainda faz aula comigo, faz as apresentações da escola, toca várias músicas e ela, como eu disse antes, é um orgulho porque ela toca muito bem, ela toca ritmos complexos, ela é uma das que mais toca ritmos mais complicados. E sempre estou crescendo, e sempre quando não consegue fazer alguma coisa, agora é musical apenas. E ela me falou uma coisa muito bonita, eu vou ler aqui, quando a gente estava conversando que eu ia fazer esse vídeo, ela disse assim para mim, com o tempo fui percebendo o lugar que a aula tinha para mim, que era muito mais do que aprender a tocar, e sim um lugar para me expressar de formas para além da música e também através da música. Eu achei isso muito profundo, né? E eu perguntei para ela se ela tinha sentido, né? Essa mudança e, além disso, se ela tinha sentido bem quando eu revelei como é que foi o caminho. Ela disse que não tinha percebido nada, mas que a influência da prática, né, assim, de tocar, ela não tinha se tocado como é que isso poderia ser, então, assim, que ia influenciar tanto o tocar na vida dela, né, nas palavras dela, nos pensamentos dela, como é que a gente está todo interligado, né, como é que foi muito assim, bonito os pensamentos dela, ela se firmando como mulher, como uma menina, como feminista, revolucionária, ela conseguiu tocar o bumbo dela. E isso serve para todos, né? Quando você está com a sua música, quando você está com o seu ritmo, sabe? Você está inteiro também. Então você pode juntar, quando você está meio, você não está se achando, busca a sua música, busca o seu ritmo interno, sabe? Porque você, no caso, ela está tocando um instrumento, mas não necessariamente precisa tocar nada. Mas se você firmar esse laço com você mesmo, com as suas entranhas, com o seu ritmo, com o seu coração, com a sua mente, você fica um ser mais uniforme e assim mais feliz, mais forte, né? E para seguir nessa vida aí. Essa foi a história de hoje. O bumbo como o start ali, a fala ligada diretamente ao bumbo. Quando não estava falando, o bumbo não estava tocando. Ao falar, o bumbo dispara e aí tudo fica mais fluido e mais rítmico. Não é isso? Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessa história. Deixa aí seu joinha, seus comentários, divulguem o canal. Quem não acionou o sininho, acione o sininho. E bola para frente,
ritmicamente, musicalmente e com musicoterapia. E estamos juntos. Até a próxima. Tudo de bom.